Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O, o meu nome é Kevin. Como você está hoje? Nessa mensagem quero falar com você sobre um assunto, na verdade são dois assuntos importantes que nós conhecemos bem. A morte e a ressurreição. Bom, este aqui é um tema relevante. Peço que você assista ele até o final. Não, para que você cresça no conhecimento do que a palavra de Deus diz acerca desses dois assuntos. Bom, começando. Como é mostrado nos primeiros capítulos do Gênesis, a morte ela tem a sua origem em Adão e Eva. Deus, após ele ter feito o homem, ele o pôs no jardim do Éden. Ele permitiu comer de toda a árvore que havia naquele jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A essa o Senhor Deus mandou ao Adão: de toda a árvore dos jardins comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E como você provavelmente já conhece essa história, você sabe que Eva foi enganada pela serpente e ela comeu do fruto. E Adão, ele deu ouvidos à voz de sua mulher que disse para ele comer também, e ambos pecaram. Após Adão e Eva terem desobedecido a palavra de Deus, eles morreram. Eles primeiro morreram espiritualmente, porque o espírito deles se separou do Espírito Santo. Porque Deus é vida. O pecado, ele separa o pecador de Deus. E consequentemente, Adão e Eva, por eles terem se separado da vida, eles começaram também a morrer fisicamente. Os seus corpos começaram a envelhecer. E com o passar dos seus anos, eles morreram fisicamente. Os seus espíritos se separaram de seus corpos. E também, como é dito na Epístola de Paulo aos Romanos, por meio de um homem, Adão, o pecado ele entrou no mundo, e com o pecado também a morte. E como consequência da desobediência de Adão à palavra do Senhor, todo do ser humano herdou o pecado e está sujeito a morrer. E, infelizmente, muitas pessoas terão que experimentar a morte. Porque ela se tornou vamos dizer, ela é o fim que muitos terão nesta vida. Mas é importante lembrar que a morte, ela não é o fim de tudo. Ela é o fim desta vida terrena. Mas o princípio para a eternidade no céu para os salvos, e também ou o princípio na eternidade no inferno para os perdidos. Você provavelmente já ouviu este versículo de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra é verdadeira, junto com as demais palavras na Bíblia Sagrada. Deus, ele amou tanto a mim, amou tanto a você e a todos os homens e mulheres, que ele enviou seu Filho unigênito para que
o Senhor Jesus Cristo, ele sacrificasse a si mesmo ao nosso favor, para que os nossos pecados sejam perdoados e nós nos reconciliemos com Deus. E também tenhamos a vida eterna. Nós, cada pessoa, ela precisa se reconciliar com o Pai, porque Deus é vida, como você já ouviu antes. Estar vivo tem diferentes sentidos, como ter vida e estar junto de Deus, enquanto que estar morto pode ser interpretado como não ter vida e também estar separado de Deus. Quero dizer a você também o que acontece após a morte. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte de alguém, a pessoa ela comparecerá ao tribunal para ser julgada. Mas é importante você saber que os salvos, eles serão julgados por suas ações, segundo as suas ações, mas não para serem condenados, tipo, você errou, você vai para o inferno, ou você acertou, você vai entrar no céu. Não, não é isso. Os salvos, eles serão julgados segundo as suas ações para determinarem o seu galardão. A salvação, ela vem pela fé e não por obras, segundo o que a própria Bíblia Sagrada diz. Isso, segundo o que o Senhor Jesus diz. Sim. Há um versículo que eu não me lembro se está, mas acho que é em Efésios, que nós como dizer, nós fomos salvos para boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticarmos boas obras. Nós somos salvos pela fé. E o Senhor Jesus ele nos salva para que nós pratiquemos bons trabalhos, boas ações. E o Senhor, ele não deixará o nosso trabalho sem recompensa. Ele nos dará o que nós merecemos receber. A saber, pela graça, o Senhor, ele nos faz merecedores. E segundo aqui, a Epístola de Paulo aos Coríntios. Se porventura, como vou dizer aqui, está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Se porventura alguém ela praticou uma boa obra digna de galardão, essa pessoa ela será recompensada pelo Senhor, por Jesus. Mas se alguém não praticou uma boa obra, ou praticou uma obra, mas que não é digna de recompensa, a obra dessa pessoa ela será queimada, mas essa pessoa ela estará salva. Há alguns que não receberam galardão nenhum, porque não fizeram nenhuma boa obra. Por exemplo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus.
Os, contudo, ainda assim essas pessoas estarão salvas. Porque mesmo que não tenham praticado boas obras, elas ainda assim creram no Senhor Jesus e o receberam em suas vidas. A Bíblia ela não especifica como são esses galardões, mas eu acredito que alguns desses galardões são honra, autoridade de, digo isso por causa da parábola do Senhor Jesus, do rei que deu talentos aos seus servos. Mas provavelmente o galardão ele é também essas coisas, ele não se limita a isto. Pode ver muito mais, sim. Há uma promessa na Bíblia de que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e ainda não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E agora eu quero falar contigo acerca da ressurreição. Se você assistiu o meu vídeo anterior, As Lágrimas de Jesus e a Ressurreição de um Morto, você já sabe o significado. Mas se não sabe, te digo que a palavra ressurreição, ela significa levantar. Quando uma pessoa morre, ela fica deitada. Tá? Então, faz sentido que ressuscitar é fazer uma pessoa levantar-se. Sim. Por causa de Jesus, que venceu a morte lá na cruz do Calvário, por causa dele que ressuscitou ao terceiro dia, yeah, 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 todos os homens e mulheres eles serão ressuscitados. Todos os que morreram e morrerão serão ressuscitados futuramente, em um tempo determinado por Deus, em um dia escolhido por Ele. E os que fizeram o bem, os que creram no Senhor Jesus, os receberam, obedeceram a Ele e fizeram o que é certo e bom aos olhos de Deus, serão ressuscitados para a vida eterna. Mas os que não creram em Deus, em seu Filho, e os rejeitaram, viver no pecado, serão ressuscitados para a condenação. As pessoas, quando elas forem ressuscitadas, foi mostrado que no capítulo 11 de João, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou Lázaro, foi mostrado que os mortos, quando eles ressuscitarem, eles terão os seus corpos restaurados. Isso significa que, por exemplo, se uma pessoa ela virou pó, ela se transformará em um homem outra vez. Se alguém foi queimado, devorado ou outros tipos de morte, essa pessoa ela será totalmente restaurada. Tá? E o espírito dela, que havia se separado do corpo, voltará, tá? E ficará junto outra vez. E isso aqui é uma parte do que acontecerá com os mortos quando eles ressuscitarem. Bem, uma outra parte é revelada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 54. Eis que aqui é o apóstolo Paulo que está falando aos Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O apóstolo Paulo estava declarando aos cristãos que nem todos eles morrerão, mas todos eles serão transformados.
No dia do arrebatamento, se será tocada a trombeta, e os que morreram, eles ressuscitarão e serão transformados, recebendo um novo corpo. E não só os que morreram, mas também os que permanecerem vivos. Eles ele- serão arrebatados juntamente com os que morreram, mas ressuscitaram. E os corpos deles serão transformados em um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não pode ser corrompido, e imortal, um corpo que não pode morrer. É. E isto acontecerá também porque os salvos, eles receberão um corpo glorioso, semelhante ao do Filho de Deus. Em Filipenses, segundo aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Mas a nossa felicidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós receberemos um corpo maravilhoso, que é semelhante ao de Cristo. E segundo o que tenho ouvido em uma mensagem de um outro canal neocristão, eu entendo que o nosso corpo ele será poderoso, com poder sobrenatural. Um corpo que pode se teletransportar de um lugar para o outro, que pode de mudar a sua aparência. Pode tocar em objetos, como também atravessá-los. Um corpo que não tem necessidades, não tem necessidade de alimento, água, não tem necessidade de gravidade, ele não está preso ao tempo, ou seja, um corpo magnífico. O Senhor Jesus, ele fará que nós sejamos mais semelhantes a Ele, que é glorioso, incorruptível, imortal, tal e poderoso. É claro que é para se lembrar que nós não seremos iguais a Cristo. Não há ninguém igual a Deus. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Digo isso para que você não tenha uma ideia errada de que você será como um deus ou uma deusa. E esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou dela, se você aprendeu algo novo, peço que você aperte o botão de gostei e deixe seu comentário. E também, se você tem alguma pergunta, tá, acerca desse assunto, deixe seu comentário na sua pergunta, tá? Para que eu a responda. Né? A sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas a respeito disto. Peço que você também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E também não deixe de assistir os meus outros vídeos no YouTube. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Ele quiser.